Uma das maiores dificuldades da confeiteira é dividir as contas de casa com as contas do seu negócio. Essa é a sua dificuldade também? Se for, faz o seguinte, fica comigo nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, meu nome é Veri Fragoso, eu sou de Curitiba, Paraná e eu já atuei com mais de 2.100 casamentos. É bastante experiência e olha só, eu comecei nesse mercado há 12 anos. Na verdade, o meu primeiro casamento, meu casamento número 1, ele aconteceu no dia 30 de outubro de 2008. Mas o meu preparo inicial, quando eu comecei a estudar sobre casamentos e comecei a me informar sobre esse mundo, foi em julho. Então, olha só, eu levei julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, mas acontece que tudo aconteceu por conta do empurrãozinho, né? Na verdade, a gente fechou o casamento para daí depois eu começar a entender um pouquinho desse mercado. Foi a filha de uma amiga, então acabou facilitando bastante o nosso trabalho naquele momento. E aí foi a oportunidade número 1. A partir dali, a gente começou a tentar entender se aquele mercado era um mercado que valia ou não a pena. Essa foi minha primeira pergunta. Eu não sabia se trabalhar com casamentos era algo realmente útil, se era algo realmente que poderia me dar algum tipo de renda. E veja só, realmente era algo que eu não conhecia. Eu não tinha padrinho, eu não tinha ninguém que me ensinasse sobre esse mercado. Eu nem sabia se as pessoas casavam ainda, né? Porque a gente fica naquela coisa, nossa, as pessoas ainda casam. Eu não sabia de nada disso. E aí aconteceu o seguinte, a gente fez esse casamento e eu falei pra minha mãe assim, puxa vida, vamos trabalhar com isso? E a gente começou a correr atrás de divulgar. A gente não tinha uma cozinha própria, a gente não tinha um ateliê locado, a gente não tinha funcionários, nada disso. E a primeira coisa que eu fiz foi no Sebrae. Não sei, o Sebrae eu não sei se ele é tão ativo hoje, acho que é assim, é que eu já não uso mais tanto o serviço do Sebrae. O Sebrae ele dá muito suporte a quem está começando. E eu lembro de ir no Sebrae achando que o Sebrae ia ser tipo uma fórmula mágica, assim, que ele ia me dizer assim, vem cá que eu seguro na tua mão e eu te mostro o caminho. E eu me lembro de sair meio frustrada do Sebrae quando eu descobri que na verdade ele não ia pegar na minha mão e me mostrar o caminho não, que ele só falou assim pra mim, tipo, ó, vira lá, vira à direita e se vira. Era mais ou menos isso. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso tudo sem um apoio? Mas na verdade eu tava recebendo um apoio, né? Só que eu tinha que correr atrás também. A gente tende a achar que as coisas são fáceis, que a gente não precisa correr atrás. Mas precisa. Um apoio serve para isso, para um apoio. Mas quem vai fazer era eu, né? Ou quem vai fazer agora é você. Só que uma das primeiras coisas, um dos primeiros cursos que eu fiz, que esse eu já não sei se foi no Sebrae, mas acho que foi sim, mas não tenho certeza, como faz muito tempo, eu lembro desse aprendizado, né? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Apesar de ter uma formação em direito, parecia uma coisa meio distante a pessoa física da pessoa jurídica na vida, né? Era uma coisa muito no papel, teoria. E eu falei, caramba, como é que eu vou dividir? Bom, primeira coisa que eu tinha que entender, que os gastos meus, da minha casa, da minha família, eram gastos pessoais. Os gastos gerados por conta das encomendas que eu tenho eram gastos da empresa. Até tem um caso interessante que aconteceu muitos anos depois. Num desses grupos de confeitaria aí do Facebook, tinha uma moça muito brava. Ela postou umas fotos com... acho que era leite condensado. E ela falou assim, meu marido me emprestou R$100 para eu comprar esses leite condensado. Beleza, eu comprei, aí eu fui, fiz brigadeiro, vendi, ganhei o meu dinheirinho, tô super feliz que eu tô com um dinheirinho no bolso e agora meu marido veio pedir o dinheiro de volta do leite condensado. Mas que absurdo, ela tava muito revoltada por conta disso. Olha só, gente, né? Tá certíssimo, tá certíssimo. O dinheiro da família não é o dinheiro da empresa. Ponto, tá? Ah, mas se eu devolver os R$100 para ele, eu vou ficar sem nenhum dinheiro. Então, você fez tudo errado, porque você trabalhou sem lucro. Gente, tá? Então, vamos começar por aí. O que é o gasto da sua casa? Na sua casa você gasta gás, luz, telefone, você gasta a escola dos seus filhos, você gasta o transporte destinado para a sua casa, né? Se você for empregado, você tem o vale transporte, mas se você final de semana vai sair, enfim, você gasta o transporte, você gasta com alimentação, você gasta com supermercado, você gasta com diarista, se você tiver, enfim, são vários gastos que a gente tem na nossa casa. Agora, o que se gasta dentro de uma empresa?
empresa, se você fosse pensar no teu negócio como uma empresa, mesmo que não tenha CNPJ, mesmo que você não esteja ainda nesse nível, mas pensando que você vende teus brigadeiros e que a partir do momento que você vende tem um lucro, aquilo ali é a sua empresa. Então, o que você gasta ali? Você gasta com os insumos, né? O leite condensado, o chocolate, você vai gastar com forminha, você vai gastar com caixa de transporte, mas tem uma coisa, você também vai gastar com aluguel, com água, com luz, com telefone. Não, Veri, não, eu não vou gastar com isso porque eu estou trabalhando dentro de casa. Errado. Tá? Se você trabalha dentro de casa, você tem que pensar que a sua empresa, por isso que a gente chama pessoa física, pessoa jurídica. Pensa que a pessoa jurídica é uma pessoa. Para facilitar, pensa que a tua empresa é uma amiga sua, tá? Então dá até um nome para tua empresa, a minha amiga Ana, tá bom? Então temos a Ana, que é a pessoa jurídica, que é a sua empresa. Se a tua amiga Ana chegasse para você e falasse assim: fulana, você me aluga a sua cozinha para eu poder fazer uns docinhos? Você falaria alugo, né? E aí, você alugaria de graça para a sua pessoa jurídica, Ana, né, para sua amiga Ana, se alugaria de graça? Não, você cobraria um aluguel. Da mesma forma, isso acontece dentro da sua casa, tá? A partir do momento em que você empresta a cozinha da sua casa para uma pessoa jurídica, que é sua também, mas são pessoas diferentes. Pessoa jurídica e pessoa física são pessoas diferentes, pessoa A e pessoa B. A partir do momento que você empresta a tua cozinha para essa pessoa, que é a tua empresa, trabalhar dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, você tá o quê? Alugando. Então, o que você tem que fazer? Definir um valor de aluguel justo. Se fosse a sua amiga pedindo para usar a sua cozinha por 3 horas por dia, quanto você cobraria de aluguel dela? Sei lá, 200 por mês? Você cobraria isso mesmo? Esse valor é justo para você emprestar a cozinha da sua casa? Se é justo, beleza. Então, R$200 das vendas do brigadeiro tem que ser repassados para ter o caixinha da tua casa. É mais fácil de você pensar como algo assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Não são iguais, mas serve como ideia. Um potinho que é o dinheiro da sua casa. Outro potinho, aqui, um potinho que é o dinheiro da sua casa. Outro potinho que é o dinheiro do seu negócio, tá? Então vendeu R$500 de brigadeiro. Esse dinheiro que você vendeu, ele entra aqui, né? Porque é o dinheiro do seu negócio. Só que o seu negócio tem obrigações financeiras. Entre elas, por exemplo, o aluguel, que é R$200, que vai sair daqui R$200 e vai entrar aqui. Então aí você tem, em vez de 500 aqui, você vai ter 300 aqui e vai ter 200 aqui. Isso é separar a pessoa física da pessoa jurídica de forma bem simples e forma bem básica. Só que você tem que fazer isso para tudo. Por exemplo, a água na minha casa é R$50 por mês. Acho que é difícil uma água hoje de R$50 por mês, né? Mas é só para ter um valor de referência. Então tá bom, 25 vai ser pago pela minha empresa, pela geração de lucro que venha dos meus brigadeiros, 25 eu pago do meu bolso em casa. E aí você começa a organizar o que é da sua casa, o que é do seu negócio. Por que é importante você fazer isso desde sempre, desde que você está começando a trabalhar? Essa divisão, ela vai te facilitar depois quando você crescer, e mais do que isso, ela vai te facilitar para que você realmente cresça, né? Porque se você falar assim para mim: não, Veri, tá tudo certo, eu não me importo, eu não vou fazer, eu acho que dá muito trabalho, eu não vou brigar com você. Muita gente não se importa, muita gente não vai atrás, muita gente não divide. Mas essas pessoas não crescem. Então, se o teu objetivo de vida é continuar trabalhando com confeitaria dentro de casa e ganhando lá 500, 600 reais no final do mês, às vezes R$1.000 no final do mês, tá ótimo. Faz isso, continua misturando as contas, você vai continuar para sempre nesse patamar. Agora, se você quiser um dia chegar a ganhar R$10.000 por mês, como é o que eu faturo, aí você vai ter que começar a dividir as coisas, porque aí você vai entender a diferença. E isso vai te facilitar, vai te servir não só para você poder dividir as coisas, porque não é esse o objetivo. Estou dividindo as coisas. Não, o objetivo é você entender isso para que quando o dinheiro começar a entrar de verdade, você possa realmente
saber onde você está ganhando dinheiro, para você poder ver onde está teu lucro, para você poder saber, por exemplo, se o teu brigadeiro dá mais lucro do que o bolo. Então, se o brigadeiro dá mais lucro do que o bolo, você vai investir teu marketing aonde? No brigadeiro, porque o bolo dá menos lucro, né? Então, você começa a ter conhecimento do teu negócio de um modo geral. Outra coisa muito importante que pode acontecer com base nessa pequena divisão é você começar a partir dali definir metas de vendas. Sim, porque a partir do momento em que você assume que você tem um negócio, você entende que você tem que ter uma meta real a cumprir. Puxa vida, então agora eu vou ser obrigada a pagar no final do mês um aluguel de R$200? Sim, mas agora também você vai ser obrigada a vender no final do mês, sei lá, R$2.000. Vere, mas como é que eu vou vender R$2.000? Vendendo! Se você tem uma meta, é mais fácil de você correr atrás do que você ficar tipo, sei lá, se vender, vendeu, né? Não, você tem que vender R$2.000, vamos fazer todos os esforços adequados para vender R$2.000. E aí, o que você vai fazer? Aí você começa a determinar estratégias. Então vou postar mais no Instagram, vou criar uma promoção, vou buscar uma empresa para ver se eu faço parceria para poder levar lá dentro os brigadeiros. E aí você começa a buscar alternativas para atingir aquela meta. Uma vez que você atingiu a meta, o que você faz? Aumenta a meta. Agora eu vou tentar vender 2.500, porque eu sei que se eu vender 2.500, meu lucro vai subir. E como é que você sabe disso? Porque se com 2.000 você pagava todas as contas e ainda sobrava um pouquinho, com 2.500 você vai pagar todas as contas e vai sobrar um pouquinho mais. Tá? É a conta mais ou menos que eu digo. Por exemplo, se você trabalhar com um casamento por final de semana, média, tá, gente? Se eu pegar todos os casamentos da minha empresa, dividir ao longo de um ano, média, eles custam R$3.000. Então, se eu pegar durante todo um ano esses R$3.000, né, de cada casamento e fizer um casamento por final de semana, são R$12.000 de faturamento. Significa que eu tô ganhando R$12.000? Não, né? Porque eu tenho meus gastos, eu tenho aluguel, eu tenho tudo mais. Em média, teu lucro em torno de 20% a 30%. Então, são R$3.000 a R$4.000 de lucro. Agora, se você pegar o dobro, vai ser 8 casamentos no mês, né? Você vai ter que pegar uma ajudante. Então, teu custo sobe um pouquinho. Então, talvez você não ganhe o dobro. Talvez você não ganhe 8.000, mas talvez você ganhe 7.000. 6.500, que é bem melhor também. Então, olha que legal, você começa a ver que as metas vão te fazer ganhar dinheiro. E saber os gastos que você tem pelo seu negócio fazem você precificar da forma certa. Não fica aquele preço no achômetro, no puxa vida, meu marido me deu leite condensado, eu não coloquei no preço, porque eu ganhei do meu marido. Oi? Como assim? Né? Então, assim, tudo isso entra dentro da tua precificação, para que efetivamente você comece a ter dinheiro de verdade, tá? Tenha isso em mente, que eu tenho certeza que isso vai mudar bastante a sua vida. Mas eu tenho um recadinho pra você. A minha turma vai abrir no dia 30 de março. E essa turma, ela tem vagas escassas, acaba rapidinho. E dentro dessa turma, a gente tem um módulo que vai ser disponibilizado logo em breve, totalmente voltado para finanças, passo a passo, seguindo esse raciocínio que eu tô te mostrando, e eu vou te mostrar na prática o que você tem que fazer para ver no final do mês o dinheiro sobrar no seu bolso, contando para você os erros que eu já cometi, porque eu já quase fali. Então, assim, se eu já quase fali foi porque eu já errei bastante coisa, mas hoje eu já tenho muito mais maturidade para poder dividir com vocês aonde eu errei e o que você pode fazer para acertar. Então, se você tá vendo esse vídeo depois, no futuro, e essa turma já passou, não tem problema. Aqui embaixo tem um link. Você pode se cadastrar. Pode ser que tenha alguma inscrição para semana gratuita aberta, pode ser que não. Mas se não tiver, tá tudo bem. Se inscreve, que eu vou te avisar assim que eu tiver uma próxima turma a abrir, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por terem vindo para esse vídeo e até breve.